O presidente Donald Trump está para o esquilinho da Era do Gelo, tal qual a nós do esquilinho da Era do Gelo está para a Groenlândia. Eu acho que eu fiz a ligação dessas ideias de uma maneira errada, mas você entendeu essa ideia. E é sobre isso que estaremos falando no episódio de hoje, de um podcast que nasceu para ser sobre notícias, mas que aí eu percebi que era um absurdo eu estar fazendo isso comigo mesma, porque para publicar podcast de notícias toda segunda-feira de manhã eu teria que gravá-lo no domingo e editá-lo no domingo, o que eu não estou a fim de fazer. Por isso, esse podcast agora é sobre o que me der na telha. Vão entrar notícias? Sim, vão entrar notícias, mas também vão entrar sobre assuntos variados, sobre como, por exemplo, por que a noz pecan é tão cara no Brasil. E também sobre coisas que eu estou obcecada no momento, ou sobre a minha tese de mestrado, que eu não aguento mais escrever. Faltam 18 dias para eu terminar este inferno. Não faça mestrado. Tô brincando, se esse for o seu grande sonho, vai lá, faz, acabe com a sua vida fazendo isso. Mas, uma grande oportunidade de estar aqui, né? Sentimentos conflitantes. Sentimentos muito conflitantes sobre as minhas escolhas, toda vez. Sou autocrítica das próprias escolhas que faço para a minha vida. Escolho elas com muita empolgação e depois, ao atravessá-las, penso, por que fiz isso comigo mesma? E é um sentimento comum a todas as pessoas que enfrentam aos longos processos da academia. Vou falar sobre isso aqui hoje. Por que não? Por que não falar sobre isso aqui hoje? Também vou falar sobre a minha tese, acho que eu já disse isso. E é o que mais me dá na telha. Já me apresentei? Não, né? Eu sou Ana Carolina Zitla. Não lembro se me apresentei, porque eu gravei algumas vezes essa entrada do podcast. Fica aí. Vai descobrir também, se... Enfim. É assim que eu faço a transição do podcast, eu faço um pequeno estalo com a minha língua, porque eu também não tenho paciência para editar o podcast. Uma grande criadora de conteúdo. Vamos ao que interessa. O presidente Donald Trump voltou a falar que está muito afim de comprar a Groenlândia, um território na PQP do mundo que pertence à Dinamarca. Segundo ele estaria aí já fazendo negociações sérias, já teria feito uma proposta sobre isso, e isso acendeu alertas da OTAN, a Organização Militar do Atlântico, que é basicamente formada por países europeus e também pelos Estados Unidos, sobre uma possível presença militar do Trump nesse meio do caminho. É um território gigantesco que é habitado, populacionado por apenas 57 mil pessoas, que são economicamente dependentes da Dinamarca, e isso acendeu esse alerta a esses países de que não seria aí uma estratégia muito boa, dado que o presidente Donald Trump acaba de invadir a Venezuela e prender o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Então, alerta vermelho na Europa. Por que é que os Estados Unidos estão interessados neste território? Nunca saberemos. Ele quer passar férias lá? Não sabemos. Mas o que especialistas estão muito aí bem pontuando é justamente essa presença militar nessa parte norte do Atlântico, e também porque a Groenlândia é um dos territórios do mundo que tem mais terras raras, que são os minerais utilizados para fazer chips de celular, chips, painéis fotovoltaicos, muitas coisas, inclusive, principalmente, os chips que são utilizados para que a gente possa utilizar as grandes ferramentas da inteligência artificial. Ou seja, há uma corrida para fazer a extração desses minerais, que não são tão raros assim. Em muitos países, inclusive o Brasil, é um país que tem a maior reserva de terras raras no mundo. Porém, a sua extração é muito difícil. Por isso, a China lidera essa corrida, porque a China tem técnicas de beneficiamento desses minerais que são mais avançadas e logo eles controlam a cadeia internacional, o que irrita o governo americano atual. E já houve, nunca sei qual é que é a conjugação do verbo haver, nunca consegui aprender, apesar da minha pobre professora de gramática no ensino médio, Dona Edith, que também foi professora da minha mãe, também foi professora de muitas pessoas no meu... Eita! Gente, tóxico, o WhatsApp voltou a fazer barulho, eu fico apertando o botão para parar de fazer som e ele não para! Não para! Mas me dá uma nostalgia, eu sinto que voltei às eras em que a gente colocava sons de notificação nos celulares. Você ainda tem som no seu celular? Eu parei para pensar isso esses dias. Antes era uma coisa meio, groundbreaking, meio de rebeldes, de tirar o som das notificações. Pessoas legais, né? Pessoas cool faziam isso. E também pessoas cool
pararam de pontuar as suas frases e depois pessoas cool também pararam de colocar a primeira letra das frases no WhatsApp em caixa baixa. Eu lembro exatamente dessa transição, porque comecei a perceber isso, tentei entrar nessa onda, hoje acho uma coisa idiotíssima, porém eu ainda faço. Então, muitas vezes quando tô ali digitando, eu tiro o treco, né? Se bem que hoje é uma identificação de quando você tá digitando no computador no WhatsApp, por exemplo, você sabe que a pessoa tá no WhatsApp porque ela tá digitando a primeira letra do negócio ali que ela tá escrevendo é em caixa baixa. Voltando. Esses minerais de terras raras, entre eles, tem o lítio, que é o mais conhecido, né? Que os Estados Unidos fizeram um acordo com o governo chileno, por exemplo, que é um dos países também que tem uma das maiores reservas de lítio do mundo, fizeram um acordo para que eles consigam beneficiar esses minerais antes de enviá-los aos Estados Unidos. Então, eles conseguem lucrar um pouquinho mais em vez de mandar o mineral bruto. O que isso importa? Porque há essa corrida atrás destes minerais. E a Groenlândia está muito bem posicionada para isso. O problema é que a Groenlândia, e aí aqui vem uma curiosidade para você falar, tipo numa mesa de bar e jogar. Gente, vocês sabiam? Em inglês, Groenlândia é Greenland, ou seja, a terra verde. A Islândia é Iceland, que é a terra do gelo. Porém, tem muito mais gelo na Groenlândia do que na Islândia. Neva menos na Islândia do que neva na Groenlândia, porque a Islândia, tal qual o Reino Unido, por exemplo, ou esse país de meu Deus que eu moro, que é a Holanda, tem um clima que eu esqueci o nome agora, mas é aquele que é influenciado pelas correntes marítimas do Oceano Atlântico Norte, fazendo com que seja um clima muito mais chuvoso e mais regular nas suas temperaturas. A amplitude térmica da Islândia é muito menor. Agora eu vou falar merda, mas a amplitude térmica da Islândia não é tão grande assim. Então não existem temperaturas tão negativas quanto na Groenlândia. Confuso, não é mesmo? Chamar a Groenlândia de Greenland e a Islândia de Iceland. A gente poderia mudar isso aí. Qual que é uma outra comparação que a gente pode fazer aqui? A Islândia é um país independente e autossustentável. Eles têm a sua principal fonte de energia geotérmica. Eles têm estufas pelo país em que eles cultivam vegetais e eles trabalham principalmente com exportação e conseguem fazer esse autogerenciamento. A Islândia é um país muito caro, muito absurdamente caro. Eu tive o privilégio nessa vida de ir para a Islândia, país muito bonito, muito lindo, um dos lugares, talvez o lugar mais lindo que eu já tenha visto na minha vida, porém é muito caro, porque eles precisam importar tudo que eles consomem lá dentro, mas eles conseguem fazer para de apitar toxicidade moderna. O território, ele é concentrado na capital, que fica na região sul da ilha, porém há outras pequenas aldeias de 10 habitantes, às vezes, ou até 500 habitantes, espalhados pelo país. A maioria da população da Groenlândia é inuit, as populações indígenas que habitam a parte norte do planeta. Então, desde o Alasca, passando pelo Canadá, na Rússia também, são várias populações indígenas, mas que estão ligadas a esta ramificação inuit. E essas pessoas sobrevivem, em grande parte, essas aldeias mais isoladas, elas sobrevivem de alimentos locais. Só que há uma escassez desses alimentos, principalmente nos últimos anos, e essas populações inuit têm uma crescente insegurança alimentar. Era este termo que eu estava tentando me lembrar. 8% da população da Groenlândia, segundo um estudo de uma universidade da Dinamarca, sofre de insegurança alimentar moderada ou grave, e isso tem um risco maior entre populações idosas e mulheres com crianças. Dada essa explicação, o que é importante pontuar? Tem gente morando lá, né? Tem gente que mora nesse território. E aí, quando você pergunta para essas pessoas, vocês gostariam de ser comprados pelos Estados Unidos? A maioria da população esmagadora diz que não quer ser comprada pelos Estados Unidos, porque também não quer pertencer à Dinamarca. Existe um movimento de independência da Groenlândia que está sendo turbinado por essa suposta proposta de compra dos Estados Unidos. Os políticos que representam a Groenlândia no parlamento dinamarquês voltaram a falar sobre isso e são veementemente contra a compra do território pelos Estados Unidos. A próxima notícia é também sobre ele, Donald Trump, a pessoa que não sai dos nossos headlines da minha boca, porque é a única coisa, aparentemente, que rege o nosso planeta Terra, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro, né? O que esse homem faz
mexe aí com tudo. E, não satisfeito em causar atritos na Groenlândia, ou seja, lá na puta que o pariu do mundo, ele também resolveu causar atritos dentro de casa, vários atritos, né? E um deles é com o Federal Reserve, Banco Central americano. Desde 2018, 2019, o Trump pressiona politicamente o Federal Reserve para abaixar juros. O que isso significa? Quando uma economia está mais estável, ela não está crescendo tanto, abaixar juros significa que as pessoas vão sair de casa para fazer mais empréstimos, para comprar casa, para fazer mais investimentos, porque os juros estão baixos, ou seja, é barato fazer isso. Quando os bancos centrais decidem aumentar a taxa de juros ou mantê-la num patamar um pouco mais alto, é porque eles estão com medo de descontrole de inflação. Quando muitas pessoas estão gastando muito dinheiro, isso pode fazer com que a inflação oscile, os preços subam desenfreadamente. Então, aumentar juros ou mantê-los num determinado patamar significa dar um controle nisso. Então, assim, você pode gastar, mas não tanto. Vamos dar uma segurada. A administração Trump, assim como outras administrações executivas ao redor do mundo, não gostam muito disso, porque se as pessoas não estão gastando muito dinheiro, isso é uma má plataforma política. As pessoas costumam reclamar de juros, né? Provavelmente você já reclamou, provavelmente seu pai, sua mãe já reclamou de taxa de juros. Os juros estão muito altos. Os juros do cartão de crédito, não sei o quê. Isso é tudo uma consequência. Então, se o Poder Executivo conseguir colocar um dedinho nisso e abaixar esses juros, isso é muito top para eles. Porém, nos Estados Unidos e também no Brasil, os bancos centrais são independentes. E nos Estados Unidos, isso é desde 1913. Eles são uma instituição historicamente independente que moldou, inclusive, muitas instituições dessa ao redor do mundo, inclusive a do Brasil. Foi uma inspiração para que essa independência fosse alcançada. Se é desde 1913, o que isso significa? Que culturalmente o Federal Reserve é independente. No Brasil, isso é muito mais recente. Essa aprovação pelo Congresso foi em 2021. Antes disso, o mandato do presidente do Banco Central ele coincidia com o mandato dos presidentes da República. Agora, isso não acontece mais. O presidente do Banco Central ele é chancelado pelo Senado, ele é um diretor antes disso que é indicado pelo governo atual, já vamos falar um pouco mais sobre isso, porém, o seu mandato ele continua através de governos. Nos Estados Unidos, isso não somente também acontece, como é intocável, é algo inadmissível para o mercado que um presidente da República esteja pressionando politicamente o Federal Reserve. E o que é a diferença agora, já que Trump estava fazendo isso há muitos anos já? É que agora ele está ameaçando judicialmente o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, por conta de uma declaração que ele fez ao Senado americano no ano passado. Periodicamente, os presidentes do Federal Reserve precisam prestar esse depoimento perante o Senado americano, respondendo a várias perguntas dos políticos, contando qual que está sendo a condução da política monetária, por que eles tomaram determinadas decisões, e em uma dessas rodadas de perguntas foi mencionado o estouro do orçamento utilizado para a renovação da sede do Federal Reserve em Washington. O Federal Reserve ultrapassou esse orçamento, e é este problema que o presidente Donald Trump agora está botando o dedinho e está ameaçando processar o Jerome Powell. Isso é uma clara indicação de pressão política porque ele não está seguindo o que a administração Trump está pedindo, que é abaixar juros. Porque a inflação dos Estados Unidos ainda não, mas ela não está tão estável assim. Então, manter juros um pouquinho mais altos é importante para manter as coisas mais estáveis, ainda mais, principalmente, em um momento de instabilidade política no país que a própria administração Trump é a causadora. Então, se há uma instabilidade política no país mais rico do mundo, isso gera uma instabilidade econômica e financeira, mais financeira, ao redor do planeta inteiro. Isso faz com que os mercados oscilem. Então, controlar a inflação parece uma ideia massa, né? Os principais... Preciso ver se está gravando ainda. Por favor, esteja gravando. Ai, que bom que tá gravando. Os principais banqueiros centrais ao redor do mundo lançaram uma carta aberta contra essa pressão política que está sendo feita nos Estados Unidos, até porque isso abre uma porta, né? Inclusive, alguns diretores do Federal Reserve, porque a formação de um banco central, tal qual nos Estados Unidos quanto aqui, ela funciona como eu já dei uma pincelada, né? Os presidentes executivos mesmo, os presidentes da República, né? Os presidentes. Eles indicam os diretores, ou nos Estados Unidos, os board members, que são, digamos assim, os que vão conduzir ali nos Estados Unidos, estado por estado, ou região por região,
No Brasil é por tópicos. Então, a gente tem, por exemplo, o diretor de política monetária no Brasil. A gente tem o diretor de fiscal. O diretor fiscal. É por cargo. Então, o presidente da República faz essa indicação, o Senado, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, aprova essa indicação, e depois também há a indicação entre esses diretores para a presidência do Banco Central. O Jerome Powell foi indicado pelo presidente Barack Obama em 2012, e depois ele foi conduzido à presidência do Federal Reserve pelo presidente Donald Trump, quando ele decidiu não conduzir a Janet Yellen, que era a ex-presidente, justamente já por estar batendo de frente com ela, por conta dessa pressão política que ela não cedeu. O presidente Jerome Powell foi conduzido, um pouco nessa expectativa também de que ele fosse fazer essa ponte com o presidente Donald Trump, com os interesses dele. Ele não fez. Ele foi técnico, ele foi 100% técnico. Isso é o esperado pelo mercado para a condução da política monetária de um banco central. Não feito as vontades de Donald Trump, o Jerome Powell agora está sendo pressionado por isso. E aí que foi que os board members do Federal Reserve lançaram também uma carta aberta, um pouco antes dos outros banqueiros centrais, não só eles, como grandes gurus da economia americana, criticando essa clara pressão política contra essa perseguição contra Jerome Powell, e dizendo que esse tipo de prática é uma prática de bancos centrais de economias desestabilizadas e economias em desenvolvimento. Estão falando que países pobres, digamos assim, ou que são politicamente bagunçados, é que há essa interferência e essa falta de independência do Banco Central. O que é um ponto crucial para o mercado, porque se você não tem previsibilidade do que vai acontecer com a taxa de juros, você fica doidão. Porque você não sabe o que fazer com o seu dinheirinho desses caras que investem, não é que nem nós, né? Que a gente investe num CDB ou num, né? Banco Master. A gente investe ali num negocinho picutucho. Mais importante, invista seu dinheiro, inclusive. Vou fazer um parênteses. Invista seu dinheiro. Não é publi, porque eu não tenho publi. Não tenho nem de quem falar, mas invista seu dinheiro, gente. Eu não consigo conceber como é que em 2026 as pessoas mantêm o dinheiro delas ou na conta corrente, o que já tô vendo que não tá acontecendo, ou elas tentam investir sozinha. É isso que eu tô falando. Não invista sozinho. Não seja burro. Vai procurar um assessor de investimento. Provavelmente o seu banco digital tem uma assessoria gratuita para você fazer os seus investimentos. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar no seu banco digital, você vai catar lá dentro o contato do seu assessor, você vai entrar em contato com ele, você vai falar: oi, tudo bom? Gostaria de investir o meu dinheiro com inteligência. Por que você vai parar de investir sozinho? Inferno. Por quê? A não ser que você seja o meu ex-namorado do ensino médio que largou a carreira dele para virar day trader integral, ou seja, esse menino acorda, sei lá que horas que ele acorda, vai correr, vai na missa, sei lá o que ele faz. Aí ele senta na frente do computador dele, ele lê tudo que tem pra ler, ele passa o dia inteiro fazendo isso, porque essa é a profissão dele agora. Se você não for o Luiz Marezana, você vai pedir pra alguém profissional investir o seu dinheiro. Para de perguntar pro chat GPT, isso me irrita, porque eu tô com várias pessoas ao meu redor fazendo isso. Ah, é porque eu vou investir na ação tal, vou investir porque tá subindo. Você é idiota, você não passa o seu dia, tem 15 milhões de coisas que vai acontecer com o seu dinheiro que você não sabe. Talvez você não perca dinheiro, mas você poderia estar ganhando muito mais se você deixasse uma pessoa profissional fazer isso. Você é médico, você vai fazer uma operação no seu abdômen? Você não vai. Você vai pedir para um médico fazer, a não ser que você seja um médico. Mas também acho que um médico não vai fazer uma operação no próprio abdômen, porque seria arriscado. Né? Você não vai pedir, você é padeiro? Você sabe fazer pão? Você não sabe, então você vai, na padaria você vai comprar um pão. Você é assessor de investimento? Você não é, então você vai pedir para um assessor de investimento profissional para fazer isso. Você para de tratar o seu dinheiro que nem fosse uma bet. Entendeu? Tá bom, agora a gente volta. Por que que... Desculpa, estourei. Assunto que me irrita. Tem me irritado profundamente no momento, porque muitas pessoas vêm buzinar no meu ouvido. E aí, com todo respeito, pode me perguntar, mas vai tomar o mesmo sermão que eu tô te dando. Se vier me perguntar mas você trabalhou no mercado financeiro, meu anjo, eu escrevia pra rede social, eu fazia vídeo idiota. Tu acha que eu tenho algum conhecimento do que eu tô... Tu acha que eu invisto meu próprio dinheiro sozinha? Claro que não. Óbvio que não. Eu sou idiota. Perdão, me exaltei. Voltando.
mercado financeiro. Porque o que acontece? Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, esse burburinho, essa pressão política, isso aí tudo lá interfere no teu investimento, interfere de um jeito que tu não faz nem ideia. De um monte de coisinha que tá ali no meio que não faz nem ideia. E aí vai falar, mas também assessor de investimento faz cagada. É claro que faz cagada, mas aí você vai colocar o teu dinheiro lá, mas aí você vai ficar no pé dele e vai falar assim, oi, tudo bom? Posso ver um relatório dos meus investimentos? Oi, tudo bom? Você pode me explicar o que tá acontecendo? Oi, tudo bom? Olha só, eu vi aqui num aplicativo que, não sei, não gostei. Você pode me explicar o que tá acontecendo? Aí você vai encher o saco dele. Entendeu? Tal qual, se você tomar um remédio errado, você vai encher o saco do seu médico porque você não tá se sentindo bem. Deu pra entender? Então, tá bom. Então, tudo essas coisinhas que acontecem, isso mexe com os investimentos, porque os investidores gostam de previsibilidade, eles gostam de saber o que vai acontecer com os juros. E aí a gente vem para o Brasil. E já tô falando há 500 mil anos sobre o mesmo assunto, né? Tomara que você ainda esteja comigo. Tomara. Se não tiver também, tudo bem, porque eu preciso falar, adoro falar. E às vezes eu acho que eu encho o saco das pessoas à minha volta, não aguento mais ficar mandando áudio. Áudio. Então, pobre do meu namorado também, que, né, coitado, é o ouvinte número 1 das minhas disso que eu acabei de fazer aqui agora. Então, no Brasil, o Gabriel Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, ele foi indicado à diretoria do BC pelo governo Lula em 2023. E ele tem um perfil que é um pouco diferente de muitos dos outros, se não quase todos os diretores que entraram no BC desde então, porque o Galípolo ele tem um pezinho na política. Ele foi secretário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ou seja, quando ele foi indicado para o BC, ele estava saindo do governo Lula. E isso fez inicialmente com que o mercado ficasse em pânico no Brasil, pensando, ih, ferrou, lá vai, influência política no BC, claro, influência política no BC, indicado, coleguinha ali da equipe, do equipe Lula. Foi um pânico no mercado por conta dessa ameaça de interferência política. Porém, depois de alguns anos no BC e agora à frente do Banco Central, o mercado acalmou relativamente um pouco, porque o Galípolo tem mostrado uma condução mais técnica e tem aparentemente servido, em vez de uma muralha ou de uma conexão extrema e um ponto de influência, como uma ponte entre a pressão política, que é também feita pela presidência do governo Lula. Ele teve vários embates com o Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central, por também ameaçar não chegou a ameaçar, mas essa pressão política de que os juros estavam muito altos, de que eles precisavam cair, nananana. Roberto Campos Neto foi uma muralha técnica contra essas pressões políticas, e enquanto o Gabriel Galípolo, ele também barra, mas ele tem um perfil mais diplomático, digamos assim, então de mais diálogo, até porque ele é próximo da administração Lula. O Roberto Campos Neto, ele foi presidente do Banco Central na transição de governo, então ele foi presidente durante o governo Bolsonaro, ele foi indicado pelo ex-ministro da Economia, na época era Ministério da Economia, não Ministério da Fazenda, Paulo Guedes. Ele trabalhou muitos anos no Santander e ele era muito conhecido no mercado por ter justamente esse perfil ortodoxo, ou seja, nananana, cai fora, política não tem nada a ver com o mercado. Então ele foi indicado durante o governo Bolsonaro mais pelo posicionamento econômico liberal do governo do que pela pauta de costumes, digamos assim, e tudo mais. Então, até porque isso não tem quase nada a ver com o Banco Central. Quanto tempo já de podcast? Jesus amado, como eu falo. O RCN entrou no Banco Central, indicado pelo Paulo Guedes. Depois ele foi para a presidência e ele começou, o Bolsonaro, no final do seu mandato, também começou a pressionar o Banco Central, e o RCN falou, não, aqui não. E quando entrou o governo Lula, isso continuou acontecendo até essa troca de mandato para a entrada do Gabriel Galípolo. Gostou da minha história? Bonita, né? Então tá bom. Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa nesses 40 minutos que eu tô falando aqui. Vamos ao último tópico, porque não tinha planejado ficar falando tanto tempo. Aí, o que eu quero falar agora? Nossa, acho que eu vou falar pra caralho agora também, de novo. Ai, perdão. Deixa eu ver se tá gravando de novo. Ah, não. Ah, sério.
Ai, gente, é claro que não gravou, né? Que desgraça. Que desgrace. Bom, fica aí só o áudio. Já fiquei conferindo aí na minha câmera, tava justamente conferindo por causa disso, porque eu tô com um problema no meu celular. Ai, gente, olha, o pessoal que acompanha aí minhas peripécias, perspicácias, peripécias de produção de conteúdo há mais tempo, sabe que eu tenho dificuldades. Porém, e aí fica aqui meu recado, eu tenho dificuldades próprias, tá? Porque... Mas aí quando eu vou fazer pros outros, eu faço bonitinho. Aí eu faço bonitinho. É porque não também, ai, o que é, né? Quer ficar olhando pra minha cara o tempo todo? Não quer. Quer dizer, talvez, né? Talvez queira, não sei. Enfim, vamos aqui ao último assunto, agora só em áudio pra você. Prestar atenção no mundo aí, em vez de ficar olhando pra minha cara. Que é minha tese de mestrado mesmo. Então eu vou contar aqui pra vocês agora. Eu estou olhando pela bela janela do meu apartamento. E eu entrego esta disgrace no dia 30 de janeiro. E por que é uma disgrace? Porque é difícil, né, gente? É muita teoria e eu estudo na Universidade de Amsterdã, que é mega técnica. Então, eu estudo comunicação persuasiva. E é um treco, assim, que é difícil, porque você tem que trabalhar com número dentro da comunicação. Como é que tu faz ciências sociais com número? Como é que tu coloca ali, ó, isso aqui, esse fenômeno da comunicação é igual a X. É impossível, impossível, entendeu? Universidade de Amsterdã. Por quê? Porque não é igual a X, é igual a X1, é igual a X2, X3, X4, X5, X6. É diferente de quando você está fazendo um cálculo matemático para construir uma ponte, por exemplo, porque você vai ter um número ali que vai fazer sentido porque você está tentando construir, né? Aí quando você estuda ciências sociais em que as pessoas mudam literalmente de dia para dia, que eu já não sei mais quais são os memes que estão rodando nas redes sociais, como é que eu vou estudar isso? Não tem como. Então, é bem difícil. Tô reclamando? Tô reclamando. Gosto de estudar também? Adoro. Amo, acho massa, mas me irrito profundamente. Mas essa é a história da minha vida também. Eu amo tudo que eu me irrito. Me irrito com tudo que eu amo. Ai, que filosofia bonita. Olha, eu ia contar o que eu tô estudando, porque eu acho massa e eu também preciso falar. Porque sabia que não tem banca aqui na Holanda? Não, você não precisa apresentar a sua tese de mestrado. Você aperta um botão, entrega e acabou-se. É isso, loucura, né? Eu fiquei chocada. Mas eu ainda assim eu acho meio chato, né? Porque, pô, eu tô há 1000 anos estudando o mesmo assunto, queria muito falar sobre isso. Então, fica pra próxima, tá? Porque agora eu já falei muito. Eu já assumi a imagem também, não quero passar essa vergonha aí de ficar tanto tempo sem imagem de novo, porque isso já tinha acontecido outra vez. Ai, Deus. Enfim. Obrigada pela sua audiência. Se você gostou, curte, compartilha. Vai lá no meu Instagram, ana.sieds. Inclusive, se você ficou até o final, primeiro que você é um guerreiro. Segundo, que vai lá em qualquer vídeo que eu tenha postado. Vou postar um vídeo aí sobre a Groenlândia. E comenta lá. Gente, o podcast dela é muito legal, vocês deveriam ver. Faz isso pra mim, por favor. Porque esse ano também a minha proposta é divulgar melhor esse podcast. Primeiro, arrumar meu problema técnico, né? Porque eu sou péssima. E segundo, também é fazer uma divulgação melhor aí do podcast. Então, se você puder me dar esse agrado aí, vai lá, comenta. Fala, nossa, o podcast dela é muito show, é muito top. E eu vou ficar muito agradecida por você. Tá bom? É isso. Um beijo, boa semana. Tava com saudades. Ai, saudades. E a gente se vê semana que vem. Beijos!